Mas vamos fazer aquilo que o Senhor designou para fazermos nessa noite, abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, dando continuidade à exposição que nós vínhamos fazendo. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mesmo assentados, irmãos, mas com reverência, vamos fazer essa leitura, e eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, para que juntos nós estivéssemos acompanhando o texto depois, na hora da exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter ele conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, é diante da tua palavra que nós estamos nessa noite. E nós, nesse momento, pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, que tu desvende para nós as verdades do teu evangelho. Tira, ó Deus, as cortinas dos nossos olhos, abre o nosso coração, capacita-nos a compreender a verdade, não apenas para nos tornarmos mais conhecedores, mas para praticá-la, vivê-la para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, para que ao ouvirmos a tua voz, não venhamos endurecer os nossos corações, mas estejamos com ele aberto para entender o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor opera na vida daqueles que se entregam a ti. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, alguns momentos da vida da gente foram extremamente marcantes, né? O dia que, para os casados, conheceram as suas digníssimas esposas, ou seus digníssimos maridos, foi um dia especial, né? A gente sabe que, com saudosismo, algumas pessoas lembram desse momento, o momento em que um casal se conheceu e até hoje vivem juntos e guardam na memória aquele primeiro olhar do conhecimento, né? Aquele olhar quando a gente bate o olho e diz assim: é essa, ou então é esse. Conhecer pessoas, os momentos especiais da vida não passam desapercebidos na nossa memória, sejam eles bons de serem lembrados, sejam eles ruins, mas alguns momentos ficam guardados na nossa memória.
Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não fugimos muito dessa realidade, visto que esse momento aqui marcou a vida do evangelista Marcos, a ponto dele registrar as palavras inspirado pelo Espírito de Deus e mostrar aqui a continuidade da revelação que Deus havia lhe dado. O que é interessante é que até pouco tempo nós vemos Jesus se apresentando de uma maneira um pouco mais protegida. Jesus vem à tona operando milagres, curando demônios, fazendo diversas coisas, mas se você observar bem, na maioria das vezes ele pede para que aquele milagre, aquilo que estava acontecendo, ficasse guardado com aquela pessoa. Em diversos momentos ele faz esse tipo de exortação para que as pessoas não tragam à tona. Ele não queria revelar, aquele momento ainda, ele não queria revelar quem ele era e o que ele estava fazendo de uma maneira tão pública assim. Porém, o que Jesus fazia era algo que chamava a atenção de todas as pessoas. Não tinha como Jesus ficar escondido depois de expulsar demônios de uma pessoa, ou de curar a sogra de alguém muito querido da sociedade, visto que a sogra de Pedro era uma pessoa que tinha afluência no meio em que eles estavam, ou de Jesus curar um leproso, que era uma pessoa acometida de uma doença que nós entendemos naquela época incurável. Nós vemos aqui Jesus se apresentando de diversas maneiras, mas de uma maneira muito particular, querendo fazer com que não fizessem alarde do ministério dele. Só que 2 dias depois, aqui no capítulo 2 exatamente, aqui na nossa versão revista atualizada, ela não fala dos dias, mas em outra versão fala dos dias, que 2 dias depois que isso aqui tinha acontecido, a cura desse leproso tinha acontecido, Jesus volta para Cafarnaum, que era considerada para ele a casa dele. Jesus tinha acabado de realizar um milagre, como eu disse a vocês, de um homem leproso. Jesus purificou esse homem, tocou nesse homem, algo que ninguém faria numa condição natural, disse para ele, fica limpo, e ele ficou. Mas nesse texto, Marcos registra aqui que Jesus agora vem trazer algo, ou vem para a sua cidade com um objetivo específico. É interessante entendermos que Jesus, em alguns momentos no livro de Marcos, vai estar registrado voltando para casa. Aqui no capítulo 2 no capítulo 3, no versículo 20, você vai ver isso novamente, Jesus voltando para Cafarnaum, e essa expressão muito clara, dizendo que ele estava voltando para casa. E o que é interessante é perceber aqui que, nesse texto, Jesus não apenas realizou um grande milagre, mas ele traz para a gente o entendimento de uma argumentação daquelas pessoas que se opuseram àquilo que ele é, ou aquilo que ele apresentou ser, na hora em que estava operando esse milagre aqui. Então é diante dessa argumentação de Jesus que eu queria pensar com vocês no texto dessa noite, pensando nesse tema, conhecendo o Deus homem. Primeiro a gente precisa, antes de mais nada, entender o cenário dessa narrativa aqui. Se você olhar o versículo 1 e o versículo 2, você vai ver Jesus de volta para a sua casa, ensinando a palavra de Deus. Marcos vai iniciar a sua narrativa, nos dando algumas informações importantes acerca disso. Essa é a primeira. Jesus volta para casa. Existem muitos argumentos de teólogos de dizer que a casa aqui que estava se referindo era a casa da sogra de Pedro, porque todas as vezes que ele precisava ir para Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro era um lugar onde ele podia estar junto com os seus discípulos. Mas isso é uma especulação, né? Essa é uma possível interpretação do texto. A família de Jesus também morava nessa cidade, então ele poderia estar indo para a casa dos seus parentes também. Ou também poderia haver uma possibilidade de existir uma casa que as pessoas reservaram para eles, visto que Jesus começou a fazer um ministério e passou a ser conhecido na cidade. Mas o fato é uma coisa, Jesus volta para um lugar e ele chama esse lugar de casa. E ele volta para casa, no versículo 1 e 2,
mostrando para a gente que ele volta e ensina a palavra nesse lugar. E a pergunta que a gente sempre faz quando olha para essa situação é: qual a razão então para Marcos trazer essa informação? Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Vejam, de primeira nós vemos que Jesus, ele tinha um carinho especial por essa cidade. Ele não trataria dessa maneira, Marcos não trataria dessa maneira essa informação, se ela não fosse importante, até porque aqui em Cafarnaum aconteceram algumas coisas importantes. Vejam, a cura do endemoniado aconteceu em Cafarnaum, capítulo 1, versículo 21 do livro de Marcos, que nós lemos. Ali uma grande afluência, a fama de Jesus passa a ser conhecida, porque todos se admiraram nessa cidade, a ponto de perguntarem entre si, dizer: rapaz, que doutrina nova é essa que está sendo anunciada? Que vem a ser isto? Como ele fala, como é que essa pessoa fala com essa autoridade tal que os espíritos imundos lhe obedecem? Veja que Cafarnaum tinha já um quê ao olhar para Jesus. E quando nós olhamos aqui no texto, nós vemos que as palavras de Jesus ditas aqui nessa cidade eram palavras de autoridade. As pessoas nessa cidade, como diz o versículo 2, né, que muitas pessoas afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e eles anunciavam ali a palavra para eles. A admiração por aquilo que Jesus falava era muito grande. Aquilo que Jesus dizia tinha um peso diferenciado. Ele falava como quem tinha autoridade. Ele falava como uma pessoa que causava admiração. Suas palavras eram vistas como palavras diferentes daqueles que já ensinavam a doutrina ali naquele lugar. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vemos que os amigos de Jesus estavam ali. É óbvio, alguns amigos, alguns curiosos até foram lá para ver o que Jesus poderia ir falar novamente naquela cidade, e mais ainda, outras pessoas que queriam até levantar questionamentos acerca dessa autoridade que ele tinha. Veja que o texto vai nos dizer que ali tinha um grupo, inclusive, de escribas, que estavam assentados também para observar a Jesus, como está lá no versículo 6. Então, muita gente estava ali, muitas pessoas estavam ali querendo ver, querendo ouvir o que Jesus iria dizer naquele lugar. Por último, mas não menos importante, lá estavam pessoas que também tinham no coração inveja, porque estavam vendo algo acontecer com Jesus, que não aconteciam com eles. Vejam, esses escribas e esses homens que eram religiosos, não conseguiram a popularidade que Jesus tinha. Então, isso causou uma certa inveja, e perturbados de profunda inveja contra Jesus, eles entram ali no meio daquela multidão para ver o que o Senhor Jesus iria fazer. E Marcos registra isso, né, como sendo algo importante para nós nos situarmos diante do texto. Então essa é a primeira informação que ele nos dá do cenário. Ele volta para casa e lá ele vai ensinar a palavra de Deus, porque era esse o foco de Jesus, levar o evangelho para aquelas pessoas que estavam necessitadas da verdade. Uma segunda informação nós encontramos no versículo 3 e no versículo 4. Trouxeram para Jesus um paralítico carregado por 4 homens. E vejam o que é interessante aqui, né? Esses homens não se preocupam com a dificuldade para chegar até Jesus. O objetivo deles era levar aquele paralítico até Jesus. Marcos traz essa segunda informação e disse que esses 4 homens carregavam esse paralítico para ser curado por Jesus. Porém, eles não tinham como se aproximar de Jesus. Como falamos antes, ou como o próprio texto diz, a multidão era muito grande, e é óbvio que, sabendo quem era Jesus,
todos iriam querer estar perto dele para poder receber dele alguma coisa, seja nas suas palavras ensinadas, seja em algo que ele pudesse trazer como manifestação do seu poder como Filho de Deus. Mas esses homens não desistiram, porque eles tinham um propósito no seu coração. Mesmo sendo grande a multidão, esses homens, crendo no poder de Jesus Cristo, eles fazem algo diferenciado. O texto diz que no versículo 4, não podendo se aproximar, eles descobriram o eirado, exatamente no ponto correspondente aonde Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja que habilidade dessas pessoas e que determinação desses homens para poder chegar até Jesus. Só para efeito de informação, e eu sei que vocês devem saber disso, um telhado numa casa no nosso país é um pouquinho diferente, né? A gente tem lá umas madeiras, umas ripas, e o telhado em cima, seja ele de telha brasilite, ou seja lá do que for. Mas lá, o telhado era um pouquinho diferente, né? Ele era feito com uma manta, né? E nessa manta se colocava um barro, e faziam algumas camadas para que quando chovesse não molhasse dentro da casa. Então eles tinham que, como se quebrar essa estrutura em cima, até porque, vejam, eles sobem no telhado, 4 homens, e o telhado não desaba na cabeça do povo que está lá embaixo. Então era um pouquinho resistente o negócio. Eles tiveram que fazer uma certa força para poder quebrar aquilo ali, para poder abrir aquele buraco e poder levar aquele homem até a Jesus Cristo. É interessante observar isso, porque não foi uma tarefa tão simples de ser realizada, mas Marcos faz questão de colocar essa situação aqui, trazer essa informação para a gente, para registrar o trabalho que essas pessoas tiveram. No versículo 5, nós encontramos mais uma informação de Marcos, que nos fala acerca desse cenário aqui. Ele diz que Jesus operou um grande milagre ao ver o tamanho da fé daqueles homens. É isso que está aqui no versículo 5, que é a terceira informação que Marcos traz para a gente. Percebam, irmãos, que o registro aqui é extremamente importante, pois muitas pessoas que estavam naquele lugar não estavam esperando que Jesus dissesse exatamente essas palavras que ele disse no versículo 5. Todas as pessoas que estavam ali não queriam ver Jesus perdoando o pecado daquele homem. Ele não desceu, aqueles homens não tiveram aquele trabalho todo para poder fazer aquele paralítico descer naquele lugar para ouvir Jesus dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Eles não queriam ouvir isso. Provavelmente o que eles queriam ouvir era outra coisa, ou pelo menos deduz-se que eles queriam ouvir outra coisa. Eles queriam ouvir que Jesus curasse aquele homem. E percebam que há entre eles, naquele momento, né, um registro de algumas pessoas que arrazoaram no seu coração. Mas o que é interessante é que Jesus faz essa obra de perdão, ou opera o perdão do pecado daquele homem, por uma razão específica. Veja que ele diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante, irmãos, nós vermos que a fé daqueles homens é vista por Jesus. A confiança daqueles homens é vista por Jesus. Eles acreditavam que Jesus podia fazer algo para ajudar aquele homem que estavam ali. Talvez eles não esperassem que ouvissem aquilo, mas o que é interessante é que Jesus viu a fé deles e perdoa o pecado daquele homem. E talvez a gente, e nem eles, percebam que esse de fato era o maior milagre sendo realizado ali naquele momento. O perdão do pecado é algo realmente importante para a vida do ser humano. Quando nós olhamos para essas informações de introdução que Marcos nos dá, parece que nós somos levados para aquele momento. Pelo menos comigo aconteceu isso quando li o texto, e eu parei a pensar
em algumas coisas interessantes no que diz respeito à minha vida. A primeira coisa que eu parei para perguntar a mim mesmo é: como é que tem sido diariamente o meu retorno para casa? Veja que quando Jesus volta para casa, o pensamento no coração daquelas pessoas, a visão das pessoas para Jesus, quando ele volta para a sua cidade, é de uma multidão que vai para perto dele, porque sabe que dele tenha algo bom de ser aproveitado, retirado. E quando eu me perguntei, será que quando eu volto para casa, há de fato alegria no coração da minha família, por me ver entrar na minha casa e saber, chegou em casa o sustentador, o mantenedor, o pastor da nossa casa? Será que é esse o sentimento que está no coração da minha família quando eu entro na minha casa? Ou é só o cachorro que balança o rabo quando a gente está chegando, porque esse não nega uma sacudida de rabo para ninguém? É interessante, irmãos, a gente parar para pensar que quando nós chegamos em casa, parece que não, mas nós passamos a exercer um papel interessante, porque nesse momento que a gente chega em casa, é que a família vai saber que aquele que de fato vem para trazer a provisão, chegou e deve ser recebido de uma maneira diferenciada. A pergunta que eu me fiz é uma reflexão. Na verdade, a reflexão que eu fiz foi: será que de fato há alegria quando eu chego na minha casa? E eu gostaria que você pensasse nesse cenário na sua vida também. Quando você volta para sua casa, como é que seus filhos lhe recebem? Como é que sua esposa recebe você? Como é que sua família vê a sua chegada em casa? Uma outra coisa que eu vi, que me chamou a atenção no texto, olhando para a minha vida, é como nós temos enfrentado os obstáculos para estarmos mais perto de Jesus. A gente pensa que não, mas o texto mostra para a gente homens extremamente determinados a se aproximarem de Jesus com um objetivo específico. E o que nós somos levados a pensar é: será que nós temos tido a mesma determinação de buscar a presença do Senhor, assim como esses homens? Será que a gente teria coragem de subir no telhado da casa, cavar o telhado da casa, entrar por ele para poder estar perto de Jesus, como esses homens fizeram e tiveram a coragem de fazer? Será que nós estamos dispostos a enfrentar as coisas tão difíceis que nós temos, como, por exemplo, o sono, ou a televisão com aquela novela, ou aquela série que não nos deixa estar mais perto do Senhor Jesus? Será que a gente tem coragem de vencer esses desafios para estar um pouquinho mais perto do nosso Senhor? Eu perguntei a mim mesmo, e a resposta não é muito fácil de dar, né? Porque a gente sabe que não se esforça o suficiente. Nós temos desistido muito fácil, irmão, das coisas. Às vezes a gente desiste por circunstâncias tão pequenas. Nas circunstâncias normais nós já desistimos, que dirá quando as dificuldades vêm e nós deixamos de usufruir da graça de Deus por estar mais perto do Senhor. E uma terceira coisa que eu parei para perceber é pensar como é que estava meu estado antes de me encontrar com Jesus. E se a gente parar para pensar nisso, a gente vai perceber que todas as vezes que nós voltamos o nosso pensamento a nos lembrarmos de quem nós éramos ou como nós estávamos antes de estarmos perto de Jesus, nós vamos perceber que na nossa vida realmente foi operado um grande milagre. Um milagre aconteceu em nós, porque nós éramos homens mortos nos nossos delitos e pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável com Jesus, mas Ele nos perdoou. Vejam que uma mera introdução que Marcos traz para nós mostra tantas verdades acerca da nossa vida. Então, olhando para esse cenário da narrativa, nós somos levados para um segundo momento aqui, para conhecer a Jesus. Nós vemos num segundo momento uma oposição se levantando.
Vejam que agora, a partir do versículo 6, Marcos registrou que, mesmo diante desse cenário grandioso, onde Jesus opera perdão, onde é visto fé no coração de pessoas, onde a misericórdia de Deus está sendo derramada, um grupo de pessoas ali, abro aspas para dizer que grupo de pessoas eram esse, um grupo de religiosos, se levantaram contra Jesus. Veja que Marcos nos diz, no versículo 6 e 7 aqui, que os escribas questionaram a autoridade de Jesus e o acusaram de blasfemador. Vejam, irmãos, que Marcos mostra isso em detalhes. Ele diz que algum daqueles que ali estavam arrazoavam em seu coração. E você sabe o que significa isso? Arrazoar no coração? Esse termo no original quer dizer que eles estavam fazendo questionamento dentro deles mesmos, que em seus pensamentos eles argumentavam, questionavam aquela atitude de Jesus, eles estavam pensando acerca daquilo que estava acontecendo e não estavam concordando com aquilo. Veja que Marcos também registrou, depois de ele falar desse arrazoamento no coração deles, ele registra uma afirmação, dizendo que Jesus estava blasfemando. Ele dá uma indicação aqui, na verdade o texto mostra para a gente uma exclamação indicativa e imperativa. É muita coisa no português, né? Ele traz para a gente uma informação importantíssima. Eles estavam afirmando que aquela atitude de Jesus era blasfêmia. Mas Marcos também explica por que ele estava fazendo isso. Veja, ele diz que eles afirmaram isso por causa de uma simples coisa. Eles disseram: quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Esse cara é um blasfemo. Esse homem aqui está fora de si. Como é que ele pode afirmar uma coisa que somente Deus pode fazer? Mas o mais interessante de tudo aqui é que essa oposição desse grupo de escribas foi uma oposição silenciosa. Vocês perceberam que o texto não diz que eles ficaram de pé e foram lá e disseram: olha, Jesus, você está errado, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Eles não disseram isso para Jesus, e nem disseram isso na frente das pessoas. Eles não chamaram a atenção das pessoas para essa questão particular que estava passando no coração deles. Mas a oposição silenciosa estava ali, sem alarde, ninguém se levantando, não era uma acusação pública, mas havia uma oposição na mente deles. Queridos, percebam que por diversas vezes, em nossas vidas nós agimos da mesma maneira que esses homens. Algumas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e muitas vezes nós queremos justificar o ocorrido com questionamentos, com dúvidas, com acusações. Às vezes nós não cremos no que Deus está fazendo e atribuímos aquilo ali a qualquer coisa que seja, menos ao poder de Deus, menos à ação do Espírito de Deus, porque nós nos tornamos tradicionais ao ponto de vestir uma couraça, de não enxergarmos mais o nosso Deus, ser o mesmo Deus lá do passado, um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto, um Deus que fez coisas grandiosas ao ponto de mandar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar e imputar a justiça desse Jesus, desse seu filho, em todos aqueles que ele escolhe para serem seus filhos. Não é esse Deus que nós servimos hoje? Irmãos? Então por que às vezes nós questionamos em nosso coração coisas que Deus faz? Nós não podemos esquecer que servimos a um Deus todo-poderoso. Nós não podemos esquecer que servimos a um Deus que rege e comanda todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós precisamos ter cuidado com as conclusões que nós tiramos quando se trata do agir de Deus.
Às vezes a nossa oposição não é nem declarada, para que ninguém faça acusação contra nós, ou alguém discorde de nós, mas mesmo assim é uma oposição, está lá no coração, e eu posso dizer para você com muita tranquilidade, meu querido, as pessoas não estão ouvindo sua oposição, mas Deus conhece cada um de nós, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele sabe tudo que passa dentro de nós. Então vejam que o cenário é apresentado, uma oposição é levantada, e nós passamos a conhecer a esse Deus homem, Jesus Cristo, através da resposta que Ele dá. Ele questiona e dá uma resposta ao mesmo tempo. Vejam o que diz os versículos 8 e 9 aqui do nosso texto. Percebam nesses dois versículos que Jesus traz um entendimento claro para nós. Ele percebe logo por seu espírito que eles assim arrazoavam e fala para eles. Veja que Jesus mostra para aqueles homens que possuía um atributo que apenas Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, possuía. Qual é o atributo? Onisciência. Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens. Ele sabia o que aqueles homens pensavam. Ele sabia da oposição que estava ali contra ele no pensamento daqueles homens. Jesus mostra ser Deus já imediatamente nesse momento aqui. Embora a leitura deles era que Jesus era um blasfemo porque tinha dito: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aqui nesse momento já seria mais que suficiente para eles entenderem que Jesus é Deus acima de tudo e de todos, porque Jesus traz um questionamento que somente Deus poderia ter feito àqueles homens. Veja que Jesus olha para aqueles homens e pergunta: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Veja que no versículo 9, Jesus expõe ainda um pouquinho mais o que estava passando na mente deles, e faz isso com mais um questionamento para aqueles homens. Veja que aqui ele mostra que qualquer que fosse o ato realizado por ele, seria um ato divino, mas aqueles homens queriam ver algo diferente. Eles queriam enxergar algo que estivesse diante dos seus olhos, de fato, como um milagre de Jesus. Embora eles já tinham visto, mas mesmo assim, a intenção deles era outra. Eles não queriam ver o que estava sendo operado no interior da vida daquele homem. Eles queriam ver algo exterior na vida deles. E no versículo 10 e 12, a gente vai ver que Jesus mostra a sua autoridade, o seu poder de perdoar e de curar, e da sua divindade, para esclarecer e tornar conhecido quem Ele era de fato. Veja que nos versículos 10 a 12, Jesus, embora não precisasse, a gente sabe disso, provar nada para ninguém, né? Ele não precisava fazer isso. Ele traz à tona aqui, uma revelação máxima para as pessoas. Veja que ele, enquanto as pessoas estavam falando na sua mente, Jesus traz isso a público. Primeiro ele questiona eles em público, e aí depois ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Porque ele sabia que era isso que estava sendo questionado por aqueles homens. Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. O texto por si só já responde, né? Nós não precisamos nos aprofundar aqui. Embora Jesus não precisasse provar nada, ele mostra que um milagre precisava ser feito para que aqueles homens reconhecessem a divindade de Jesus. Mostra também que aqueles homens não acreditavam na autoridade de Jesus Cristo e queriam tê-lo por charlatão e enganador. Por isso que Jesus
faz questão de, no versículo 10, desmascarar aqueles homens. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Olha a ordem de Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, mostrando que Jesus é o Deus revelado do Antigo Testamento. Ele mostra para aqueles homens quem de fato ele era. Irmãos, nós somos ensinados por Marcos aqui, que nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada que nós fazemos está oculto aos ouvidos do nosso Senhor. Ele sabe tudo que passa em nossas mentes. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, inclusive, quando nos opomos a Ele, quando somos contra a verdade, contra a justiça. O nosso Deus é onisciente, e Ele sabe de todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, e muitas vezes Ele mostra para nós o seu poder, para nos fazer entender quanto Ele pode atuar em nossas vidas. Depois de olharmos para o cenário, para essa condição de oposição e desse questionamento à resposta do próprio Senhor Jesus, a gente percebe qual o objetivo de Cristo em tudo que Ele fazia no final do versículo 12. Veja que Jesus leva todas aquelas pessoas a darem glórias a Deus. O versículo final diz que quando aquele homem se levantou no mesmo instante e tomou o leito, se retirando à vista de todos, todos se admiraram, a ponto de darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós não poderíamos terminar essa abordagem sem mostrar o que aconteceu quando Jesus torna visível o milagre que Ele opera. Todos ficaram admirados e deram glórias a Deus, eles exaltaram a pessoa de Deus, por causa do que Jesus fez. E olhando para aquilo que diz o nosso catecismo, o nosso símbolo de fé, que o nosso fim nessa vida é dar glória a Deus e usufruir de sua bênção, de sua bondade, de sua graça. Nós olhamos para aqui e vemos qual era sempre o foco de Jesus na sua vida. Conhecer Jesus é conhecer aquele que deu glória a Deus. Conhecer a Jesus é entender o nosso papel no cenário deste mundo em que nós estamos inseridos. É saber que nós, enquanto estamos aqui, vivemos o milagre da graça de Deus no perdão e na misericórdia do Senhor. Queridos, glorificar a Deus é um ato que deveria ser extremamente espontâneo nosso. Nós deveríamos estar na condição de gratidão todos os dias, dando glória a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fez. Como disse anteriormente, nós éramos homens mortos nos nossos delitos e pecados. O que é que nós podíamos fazer nessa condição para Deus? Absolutamente nada. Mas Ele mudou a nossa vida, porque Ele nos fez pecadores redimidos, homens agora que estão debaixo da graça, debaixo da potente mão do Senhor, protegidos pelo Senhor. Irmãos, nós, quando olhamos para esse texto, vemos que temos muito que aprender no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, a entender quem é esse Deus que nós servimos. E algumas coisas nós podemos tirar como aplicação para as nossas vidas, que nós podemos fazer no nosso dia a dia em nossa casa. Primeiro, é fazer com que a nossa casa esteja sempre centralizada
na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esse era o foco de Cristo. Quando ele volta para casa, o que ele faz? Anuncia a palavra. Que a nossa casa, irmãos, seja um berço da centralidade do verdadeiro Evangelho. O nosso relacionamento viva fluindo desse Evangelho. Nosso trato com os nossos filhos, com nossa esposa, com o nosso marido, seja afluindo da centralidade do Evangelho. Que a nossa casa seja o reduto da centralidade do Evangelho. Uma outra coisa que nós podemos entender como algo para aplicarmos em nossas vidas não importa, queridos, o tamanho do problema que nós precisamos enfrentar. A única coisa que a gente precisa saber e fazer é levar o nosso problema até Jesus. Ele, e somente Ele, pode tratar do nosso problema, se assim for da sua vontade. Nós entendemos que, às vezes, nós colocamos o problema maior do que Deus, mas não é isso que deveríamos fazer. Deveríamos colocar o nosso problema diante do Deus que é maior do que o nosso problema, sabendo que Ele, se assim for de sua vontade, vai tratá-lo e resolvê-lo no devido tempo. Terceiro, nós não devemos duvidar do poder do nosso Senhor. Embora nós estamos rodeados de diversas ondas aí de um evangelho falso, um evangelho que tenta convencer em vez de trazer conversão de verdade, mas nós não podemos duvidar do Deus que servimos. O nosso Deus é Deus de causas impossíveis, e Ele faz isso para mostrar que é Deus em nós. Deus continua curando pessoas, Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje, segundo o querer da sua vontade, e nós não podemos duvidar desse Deus que nós servimos. Em quarto lugar, Jesus, irmãos, sabe tudo o que passa em nosso coração. O salmista diz que se a gente sobe até os céus, Ele está lá. Se a gente desce ao mais profundo do abismo, Ele também está lá. Quem é que pode se esconder da face do Todo-Poderoso? Então lembre, meu querido, dentro do seu quarto, Deus está. Lá no seu trabalho, Deus também está. Lá na faculdade, Deus está. Deus está em todos os lugares, porque Ele é Deus onipresente. E Ele vê tudo. Ele é Deus onisciente. Ele sabe tudo. Não existe nada escondido aos olhos de Deus. Então nossa vida tem que ser uma vida livre de qualquer coisa que nos leve a desagradarmos ao Senhor. Em quinto lugar, você pode confiar em Deus, porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Então quando Ele diz: filho, isso aqui vai acontecer, ou filho, teus pecados estão perdoados, não duvide da ação do Senhor, porque foi Ele que disse. Nós não podemos duvidar daquele que pode todas as coisas. Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós podemos confiar nele. Não podemos colocar em dúvida a fé naquele que é Senhor do universo. Confie em Deus, irmãos. Confie em Deus, meu querido. Você está olhando para o problema, por que se você pode olhar para Deus? Descanse no Senhor, confie no Senhor, e por fim, em sexto e último lugar, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Senhor, Tu mereces honra e glória por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Talvez não seja como eu gostaria que fosse, mas mesmo assim, Tu mereces toda a honra e toda a glória. Que nós
possamos guardar isso em nossos corações, irmãos, nos lembrando que o conhecimento de Jesus nos leva a essa condição de entendermos a sua soberania, a sua glória, o seu poder, a confiança que podemos ter nele e a glória que ele merece. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós louvamos o teu nome e te agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nos mostra, Senhor, o quanto nós devemos nos aproximar do Senhor, o quanto nós devemos confiar no Senhor, o quanto nós devemos entender o teu poder, a tua majestade. Ó Deus, nos faz compreender a importância de nos curvarmos diante de ti e de vivermos uma vida que agrada ao Senhor, sem questionarmos a forma como o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nos ajude a reconhecer que tu és um Deus soberano, que todas as coisas que tu faz para o bem daqueles que te amam, daqueles que obedecem aos teus mandamentos. Abençoa a tua igreja, ajuda a tua igreja a reconhecer a tua grandeza e a tua glória, Senhor. Nos faz estar centrados na tua palavra e a vivermos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus.